Olá, está no ar o Estúdio Tribuna Online e eu sou a Mariana Mello, editora multimídia da Rede Tribuna de Comunicação, e hoje nós estamos aqui para falar com a Camila Matos. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Nosso tema de hoje, no mês das mulheres, março, vamos falar sobre gestão de tempo para mulheres. E a Camila, ela é formada em administração e especialista em gestão de pessoas. Para isso, estou com as minhas colegas, Lohane Martins e Verônica Aguiar. Ei, Camila, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua formação, o que você faz pela vida das mulheres. Gente, eu quero dizer primeiro que é um prazer imenso estar aqui, viu? É uma grande honra estar entre as convidadas aqui do estúdio. E eu sou a Camila e eu gosto de começar pelo mais importante. Eu sou a mãe do Bento, a esposa do Hilbert, e uma mulher que é apaixonada pelo desenvolvimento de mulheres. Sou administradora, tenho especialização em gestão de pessoas, formação em coaching e mentoring, e eu gosto de usar essa experiência para potencializar a vida de mulheres. E eu acredito que existe um elemento que é fundamental para que isso aconteça. Vocês sabem qual é? Ok. Tempo. Para qualquer coisa que você precise fazer na sua vida, você precisa fazer um bom uso do seu tempo. Até porque a gente não tem como controlar o tempo, né? Sim. Todo mundo começa o dia com 24 horas. O que a gente consegue fazer é aperfeiçoar o modo como a gente usa. Então, eu sou a Camila, falo sobre tempo, falo sobre rotina, sempre no intuito de ajudar mulheres a utilizarem esse recurso que é tão escasso e precioso a favor dos próprios planos. No bate-papo anterior, antes das câmeras serem ligadas, você contou que a rotina mudou a sua vida. Sim. Como que a gente pode fazer a rotina mudar a nossa vida também? Mariana, eu acho que a primeira questão aqui é a gente ser muito realista em relação à rotina. Sim. Nós estamos aqui agora entre 4 mulheres. E eu posso dizer com certeza que nós temos rotinas muito diferentes, né? A rotina da Lohane é diferente da rotina da Verônica, que é diferente da minha, que é diferente da sua. Então, a primeira coisa para a gente entender como a rotina pode ser usada a nosso favor é ter clareza sobre essa rotina, como de fato é a sua. Como que funciona o seu dia para que você consiga olhar para ele e encontrar espaço para priorizar aquilo que é importante para você. Depois de entender como funciona a sua rotina, o que tem lá que você precisa fazer, o que tem horário delimitado, o que pode ser flexibilizado, o que pode entrar, o que pode sair, você precisa ter uma noção clara do que é prioritário para você. A rotina mudou a minha vida quando eu comecei a entender o que era prioritário para mim. Gente, eu tinha uma vaidade, sabe? Acho que a maternidade me ajudou nisso. Eu tinha vaidade de ser a Mulher Maravilha. Eu achava lindo aquela história de tentar dar conta de tudo. Estava sempre envolvida num monte de projetos, participando de evento, achando que dava para fazer tudo. Abraçar o mundo, né? Abraçar como o dizem. mundo. Uhum. Gente, eu tirava foto fazendo o sinal da Mulher Maravilha. Essa é a realidade. Só que depois que eu tive meu filho, eu entendi que 1, as minhas prioridades tinham mudado. E 2, para eu conseguir fazer o que era prioritário naquele momento, que era cuidar de uma criança pequena, de um recém-nascido, e ainda continuar dando voz, vida aos meus sonhos, eu precisaria aprender a usar o tempo ao meu favor. E aí a rotina, ela veio desse processo de autoconhecimento, porque organizar a rotina não é só fazer agenda. Você precisa entender quem é você, o que você quer fazer, Sim. tá? Né? Aí veio o processo de aprender a priorizar e o processo de construir uma agenda realista, né? Porque muitas vezes a gente lida com a frustração de não conseguir cumprir uma agenda, por exemplo, porque a gente não é realista na hora de construir. A gente tem 24 horas e age como se tivesse 48. Então foram esses 3 passos aí que me ajudaram a construir uma agenda que me permite, né, viver aquilo que de fato tem significado na minha jornada. Esse autoconhecimento, ele inclui também saber os momentos em que você funciona melhor para determinadas atividades. O que está incluído nesse pacote? Você fez uma pergunta excelente, Verônica, porque assim, saber como que você funciona é essencial. Sim. Eu sou adepta de acordar às 5 da manhã. Parece loucura, mas me faz bem.
E funciona, né? Funciona. Eu acordo 5 horas da manhã feliz, bem-humorado, dando bom dia pro sol e toco o meu dia a partir dali. Tem gente que não funciona assim. E é muito ruim quando você tenta pegar uma receita pronta de rotina e se encaixar nela. Sim. O meu processo me mostrou que eu funciono muito bem de dia e à noite eu já estou mais devagar. Então, eu durmo cedo para conseguir acordar cedo. Só que tem um outro detalhe, né? A minha rotina me permite isso por conta da flexibilidade que eu tenho no meu trabalho. Tem pessoas que precisam se adaptar ao horário de acordar cedo mesmo e dormir mais tarde. As mulheres, por exemplo, que estão conciliando carreira, estudos, maternidade, elas têm uma rotina que é diferente da minha, que hoje já não faço mais nenhum tipo de curso superior, né? Não estou mais numa rotina de estudos diária. E é diferente de uma mulher, por exemplo, que trabalha numa escala. Sim. Então, conhecer como a gente funciona, né, e ser realista com o que a gente precisa entregar é fundamental. Nos cobram, né? A gente tinha a tarefa de cuidar de filho, de ter que trabalhar, de cuidar da casa, tem muitas mulheres que têm tem um marido ali, né, que compartilha com essas atividades, mas a maioria a gente sabe que não tem esse apoio para ter o cuidado do filho, para ter o cuidado com as coisas de casa. Como que a mulher pode organizar essa cobrança que a sociedade tem de que elas têm que fazer, de que elas façam esse tipo de coisa e conciliar com esse crescimento também profissional, crescimento pessoal, né? Porque a gente tem que dar conta de limpar a casa, de cuidar de filho, de cuidar da gente, de ir para academia, de estudar, de trabalhar. Como que organizar tudo isso dentro dessa rotina e nessa questão de prioridades também? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer meio mal criada, tá? Mas eu vou falar. Não é porque a sociedade te cobra que você tem que fazer. Sim. Ponto 1. E o processo de autoconhecimento, ele te ajuda, inclusive, nisso. Dentro daquilo que é esperado de você, do que as pessoas têm expectativas em relação a você, o que é prioridade para você, né? O segundo ponto é, não dá para a gente ignorar o fato que existe sobrecarga da mulher. Não dá para a gente ignorar esse fato. E mudar esse quadro passa justamente por falar sobre isso e conversar sobre isso. Uma mulher que tem um companheiro em casa que não está fazendo a parte que cabe a ele na organização do lar, né, para que essa atividade não fique completamente voltada para ela não vai conseguir tantos avanços. Porque o que vai acontecer com ela é aumento de sobrecarga. Sim. Né? A gente não pode querer performar sem antes ajustar o que pode e cabe ajuste. E aí o diálogo, ele é essencial. Uma mulher que tem um companheiro, ela precisa, junto com esse companheiro, encontrar um termo que fique bom para os dois. E por mais que isso seja difícil, essa conversa precisa acontecer e precisa persistir até o momento que isso, de fato, se torne uma realidade. E como continuar numa rotina de crescimento, né? Eu sempre falo o seguinte, a gente precisa conhecer a nossa rotina a ponto de encontrar o que pode eliminar, o que pode incluir. Em alguns momentos da vida da gente, nós vamos estar focadas em fazer o que precisa ser feito e colocar energia naquilo e não sentir culpa por isso. Sim. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Nos primeiros 8 meses do meu filho, o máximo que eu conseguia fazer era acordar, tomar um banho, escovar os dentes, colocar o cabelo para cima e focar em cuidar dele. E isso era o melhor que eu podia fazer. Eu não estava estudando, eu não estava lendo, eu não estava trabalhando em outros projetos, eu estava cuidando dele e eu fazia da melhor forma que eu conseguia fazer, né? Então, assim, a gente precisa ter uma noção de realidade também. Não dá para a gente querer colocar tudo ao mesmo tempo. A gente não vai conseguir se manter saudável e sustentar um processo em que a gente queira colocar tudo de uma única vez, sem priorizar o que de fato é mais importante. E a gente também não vai conseguir avançar sem conscientizar também quem está do nosso lado que essa jornada é uma via de mão dupla. Não dá para a gente continuar normalizando o fato de que existem mulheres que não têm apoio. A gente precisa questionar isso e fazer diálogos dentro da nossa casa.
Aí tá a importância também de não fazer comparações, né? É que às isso vezes aí. a gente vê a vida de uma outra mulher com uma rotina diferente da nossa, mas ela vê ela alcançando algumas coisas que a gente gostaria de alcançar e não consegue. E às vezes se sente mal sem colocar na balança, sem encontrar esse equilíbrio aí, né? E a internet, ela potencializa muito Muito. isso, né, Mariana? Porque a gente mostra na internet o nosso palco, não Sim. mostra o nosso bastidor, Não. normalmente. É. E cada fase da nossa vida vai exigir um comportamento e até metas diferentes. Sim. Né? Quando eu estava com meu filho, eu sou uma mãe, eu sou casada, eu tenho meu esposo que divide a jornada comigo e somos só nós dois. Nós não temos parentes próximos, pessoas próximas que são rede de apoio pra gente. Tudo que a gente faz em termos de vida, de carreira, de cuidado com o filho, somos nós dois dividindo essa jornada. E eu tenho total clareza de que se meu esposo não estivesse junto comigo nesse processo, a minha vida seria muito mais difícil. Sim. Só que isso é uma conquista também, né? A gente vai construindo diálogos e deixando as coisas muito transparentes para que ambos tenham ciência do que é papel de cada um. Você falou sobre essa questão da prioridade, de ter que cuidar do filho. Você que tinha aquela rotina, né, da Mulher Maravilha, como que você consegue lidar com essa... Você com você mesmo, de não conseguir fazer o que você queria, de abrir mão disso? Os meus primeiros 3 meses pós-maternidade foram muito difíceis. Porque eu entrei no movimento de querer voltar a ser a Camila de antes. Que não existia mais. Que não existia mais. Aí eu bato naquela mesma tecla do autoconhecimento. Quando eu decidi que eu não queria viver me lamentando pela Camila que eu fui e que eu queria me abrir para construir a Camila que eu era, eu comecei a me perguntar, né? O que você não consegue ficar sem fazer? Onde você não consegue deixar de estar? O que você consegue abrir mão a partir daqui? Né? O que você quer construir em termos de legado, vida profissional? Quem é a mãe que você quer ser? Quem é a esposa que você quer ser? E eu desenhei, eu tenho mensagens que eu troquei com pessoas de confiança, que eu fui desenhando a mãe, a esposa, a profissional que eu gostaria de ser. E quando eu olhei para aquilo, eu fui encontrando caminhos e ainda assim a lista ficou longa. Sim, imagino. Ainda assim a lista ficou longa. E eu comecei a me perguntar o que era inegociável para mim. E aí eu vou falar de mim, da minha rotina, do que é prioritário para mim. Eu faço questão de tomar café da manhã com meu filho. Eu faço questão de ter refeições à mesa com a minha família. Eu faço questão de estar num ambiente organizado. Eu faço questão de trabalhar no meu projeto com mulheres. Eu não consigo abrir mão do meu processo de voluntariado. E aí eu fui encaixando nisso. E aí eu criei 3 prioridades macro para mim, nesse período. Prioridade 1, saúde e estética. E aí pode, nossa, mas uma mãe colocando saúde e estética na frente, vou falar uma coisa que vai parecer mal criada de novo, tá? O que depende de você bem. E quando eu me dei conta disso, eu estava na sala do cardiologista e ele falou comigo, se você não reduzir peso, sua pressão não vai reduzir. Suas taxas não vão melhorar e aquilo que você mais quer fazer na sua vida, que é cuidar do seu filho, você não vai fazer por muito tempo. Sim. Tá bom? Entendeu, querida? Foi mais Choque de realidade. Mais ou menos. Sim. E aí eu coloquei isso como prioridade, né? De retomar a minha saúde. Eu estava vivendo um momento de taxas ruins, falta de vigor físico mesmo. E aí eu coloquei isso como prioridade. Então tá lá, saúde e estética. O que você quer fazer dentro disso? Aí eu coloquei lá 2 metas, o que eu queria alcançar. Outra prioridade, vida familiar. Aí eu coloquei as minhas metas. E parecem metas pequenas, né? Tomar café da manhã com meu filho, jantar com a minha família à mesa. Parece uma coisa pequena, mas para mim tem muita importância. Eu faço questão todos os dias, por exemplo, de ter 2 horas no final do dia com meu esposo, só nós dois. Pra gente fazer o que a gente quiser. Adorei essa piscadinha. Ter uma Netflix. Testar uma nova receita. Coisas, né? Que um casal apaixonado gosta de fazer quando está sem filho, circulando pela casa. Faço questão. Então, são coisas que a gente, às vezes, nem coloca no papel e não se dá conta. Quando eu coloquei isso no papel, eu falei, peraí, mas para eu tomar café da manhã com o Bento... O que eu preciso fazer em termos de organização prévia? Sim. Para eu ter um tempo com o Hilbert, o que eu preciso fazer? E aí minha rotina foi... E aí o outro tópico foi minha retomada profissional, porque eu fiquei 1 ano e 4 meses fora do mercado, fora do meu trabalho. E eu
amo o trabalho que eu faço e eu queria retomar. E o meu trabalho, graças a Deus, eu construí um modelo que me permite flexibilidade. Então, eu fui encaixando essas 3 metas e colocando aí as submetas em cada uma. E tem muita coisa que eu gosto muito de fazer que hoje eu não consigo fazer. Ter uma rotina boa não garante que você vai fazer tudo que você quer. Te permite a colocar energia no que é prioritário. A minha vida social hoje está abaixo de 0. E eu sempre fui a mulher do happy hour. Sim. Sempre adorei. Hoje, isso não é uma prioridade para mim. Porque ou eu faço happy hour, ou eu tô jantando com a minha família lá na mesa. E para mim, hoje, essa é a prioridade. Então, quando eu digo não para um convite, tem momentos que eu fico, isso seria legal. Mas aí eu lembro, essa é a minha prioridade hoje? Não é, então, vamos seguir a vida. E ser adulto é isso também, gente. Sim. Porque a gente precisa aprender a abrir mão. E, Camila, quando a gente faz escolhas, né, para poder se organizar, tentar priorizar algumas coisas assim na nossa vida que a gente julga ser importante naquele momento, às vezes a gente sofre alguns julgamentos. Assim como a Lohane, eu também tenho muita dificuldade assim de me organizar. Tem muitos projetos que eu também gostaria de fazer e não consigo colocar em prática. Só que de uns meses para cá eu aprendi isso também, a optar sem um pouco de culpa. Igual você citou, que sua vida social no momento está 0. Como eu tenho uma rotina também muito puxada, sou mãe solo, os horários no trabalho são um pouco diferentes das pessoas que eu convivo, né, os meus amigos. Sempre que pode, eu vou para uma baladinha. Tipo assim, sair do trabalho, vou. E às vezes eu sou julgada por isso, e às vezes eu escuto uma frase, não sei como que você dá conta, não sei como que você aguenta. Mas eu não sei como que você dá conta, não é... tem também quem te elogia pelo que você faz, mas algumas vezes você vê o olhar de julgamento da pessoa, assim... sua filha está em casa, você poderia estar com sua filha. Você tem uma vida tão corrida, sua filha está em casa, por que você está na balada, assim? Como que a gente faz também para lidar com esse julgamento e não deixar a peteca cair? Porque às vezes isso daí pode, sei lá, deixar a gente até para baixo, né? Eu vou falar uma outra coisa que vai parecer malcriada de novo. De novo, adoro essa malcriação. Que o Bento não assista isso, hein? Eu serei a convidada mais malcriada. Que o Bento não assista isso. Você não lida com julgamento. Porque isso daí, você não tem controle. Sim. Quando eu falo que a minha saúde é prioritária, você acha que eu não ouço? Nossa, mas primeiro, quando a gente se torna mãe, parece que tudo tem que ser primeiro o filho da gente. Volta do filho. E meu filho é uma grande prioridade para mim. Só que para eu cuidar bem dele, eu preciso estar bem. Eu escutei isso até da psicóloga, da terapeuta. Ela fala, para sua filha estar bem, a mãe tem que estar bem. Se você não tiver, ela não vai estar. Nós somos a fonte de amor, a fonte de segurança, Sim. a fonte de inspiração dos nossos filhos. Sim. Então, eu preciso estar bem. Então, quando eu falo isso, as pessoas não... O que eu faço? Eu não lido. Porque quem precisa mudar é aquela pessoa. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter muita coerência. Melhor, não é coerência a palavra. Eu preciso estar muito segura em relação ao que é valor e prioridade para mim. E também entender que nem todo mundo que fala, opina, dá pitaco, tem esse direito. As pessoas podem fazer isso, à vontade. Vocês podem estar aqui agora e dar um pitaco que eu não solicitei. Vocês podem fazer, mas vocês não vão ter direito de fazer isso. E a gente precisa aprender a ouvir, né, e dar palco para quem tem direito de opinar na sua vida. Sim. Quem é que tem direito? Quem te ajuda, quem está do seu lado. Essas pessoas são as pessoas que elas têm o direito de falar algo e você considerar se é válido ou não para você. Tem um conceito, eu adoro falar desse conceito, que ele chama Assembleia de Vozes. Já ouviram falar disso? Não. Assembleia de Vozes são aquelas pessoas próximas, né, que você elege para ser a sua fonte de conselhos, digamos assim, quando você precisa, né, esclarecer algo. Então, nem todo mundo pode fazer parte da sua Assembleia de Vozes. Sim. Né? E aí, quando a gente elege nossa Assembleia de Vozes, a gente também tem a obrigação de parar para escutar quando essas vozes vêm. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que sua grande rede de apoio é sua mãe. Vamos supor. A sua mãe pode ser uma das pessoas que compõem a sua Assembleia de Vozes, né? Aquele grupo de pessoas que tem o direito, que te conhecem o suficiente, que te apoiam o suficiente para te dar algum tipo de conselho, algum tipo de opinião, até quando não é solicitado, às vezes. E aí você precisa fazer o exercício de ouvir essa pessoa, pensar em sua ação e ver se aquilo ali está coerente ou não. Sim.
ok? Só que o mundo, gente, ele tá cada dia mais aberto. Se você postar uma story agora no Instagram, pode vir uma pessoa que só te conhece por ali e te dá uma opinião. Uhum. Quem precisa fazer o exercício de se blindar em relação a esse tipo de julgamento é você, sou eu. A gente tem que assumir a autorresponsabilidade nesse processo. Mas julgamento é muito intrínseco da mulher, né? A gente já nasce Demais. sendo julgado. Tudo que a gente faz é julgado. E eu não vou nem falar o julgamento, não. Nós temos uma vontade incontrolável de agradar. É, verdade. tem A isso aí gente quer também. ser querida. Inclusive, muito do nosso tempo é tomado por essa vontade de agradar. É verdade. Quantos sims para aquilo que você queria dizer não, você já deu para alguém só para não chatear aquela pessoa? Verdade. Muitos. A gente tem muita vontade de agradar todo mundo o tempo inteiro. Só que essa conta não fecha. Sim. Não fecha. Gente, ninguém consegue agradar todo mundo, né? E às vezes a gente usa o nosso tempo em prol de tentar agradar todos. Inclusive na hora de priorizar, né? Muitas vezes quando a gente vai priorizar algo, para mim seria muito mais confortável falar assim, minha prioridade é minha família, minha saúde e a minha vida profissional. Seria mais confortável. Todo mundo aceitaria muito bem. Porque as pessoas não estão acostumadas a ver uma mulher se colocando em primeiro lugar. Uhum. A gente tem essa fantasia de que é bonito. Sabe aquela visão... Aí eu vou falar das mães, aquela visão da mãe mártir. Aquela visão da mãe que se entregou, abriu mão de todos os sonhos, deixou tudo para trás para cuidar do filho. A visão da sociedade é que essa mulher é a heroína. Ninguém quer saber, no final das contas, ninguém quer saber quanto de frustração Ela carrega, que ela né? carrega, o quanto de tristeza, de arrependimento em relação a alguns pontos. Todo mundo quer ver a história da mãe Marte que virou uma heroína. Só que isso também não é sustentável. É. A gente acha muito normal uma mulher, depois que ela se torna mãe, falar que ela não come uma comida quente, falar que ela não consegue tomar um banho, que ela não consegue ter uma noite de sono tranquila. A gente acha a coisa mais normal do mundo. É a tal história de ficar romantizando que não deve ser romantizado. A gente tem uma tendência de romantizar o básico não sendo suprido. Sim. E aí ninguém entende por que nós estamos num país que é ansioso, deprimido. O Brasil, se eu não me engano, está ocupando o primeiro lugar entre os países mais ansiosos do mundo. Você falou, antes das câmeras ligarem, como diz Mariana, né? Você falou sobre a questão dos ladrões de tempo, né? A gente estava até brincando que às vezes a gente acha que a gente nem sabe que está sendo assaltado. Todos os Hoje dias. eu vou te dizer diariamente. que você está sendo assaltado e nem sabe. Nem sabe. É. Fala pra gente um pouco sobre esses ladrões do tempo. Todo mundo lida com ladrões de tempo. Vou fazer um teste com você agora. Pega seu celular, vai lá nas configurações e dá uma olhadinha no tempo estimado de tela que você teve essa semana. No mínimo 3 horas. No mínimo. No meio do dia. Não, eu tô falando da semana. Se for 3 horas por semana, tá? Chuchu, beleza. Né? Mas isso daqui, por mais que você ache que precisa se manter conectado o tempo inteiro, isso aqui é um baita de um ladrão de tempo. Quando você começa o dia e você não tem uma programação mínima para esse dia, é muito provável que atividades que não são prioritárias estejam roubando o seu tempo também. Se você acorda de manhã e não tem clareza do que é prioritário para você naquele dia, é muito provável que você vai passar aquele dia, sabe aquele dia que você faz um montão de coisas, no final do dia você sente que você não fez nada? Esse sentir que eu não fiz nada é porque eu não fiz aquilo que era prioritário. Só que como eu não trouxe isso, organizei isso de alguma forma, eu não consegui colocar energia. Então, uma dica assim para você eliminar ladrões de tempo básico do seu dia a dia. Faz uma listinha, pega papel e caneta, faz uma listinha e anota o que você precisa fazer nesse dia. Aí você vai ser bem realista, você não vai colocar 10 coisas. Vamos combinar? Você não vai colocar 10 coisas, você vai colocar 3 coisas ali, que são essenciais, dentro de suas circunstâncias, inclusive. Nossa, que difícil, 3 só? Então, que são prioritárias, importantes. Se você conseguir finalizar naquele dia, você vai sentir que aquele dia valeu a pena. Tá, não estou dizendo que você vai fazer só 3 coisas, não. Tá? Estou dizendo que aquele dia não pode acabar sem aquelas 3 coisas prioritárias terem sido feitas. Queria saber o que faz o nosso tempo render, digamos assim. E a importância também da atenção plena. Ela faz com que a gente execute as atividades com
em um período menor de tempo? Qual que seria a vantagem, digamos assim, né, de fazer as atividades com atenção plena? Tá. Primeiro, sobre o que faz o nosso tempo render, né? Tem um livro que eu deixo até como dica, tá? É o livro chamado Essencialismo. E é um livro que muda o jogo da gente quando a gente pensa sobre tempo, né? Porque ele traz justamente essa clareza de que o nosso tempo é finito, que quanto mais a gente tenta fazer tudo, mais tempo a gente perde e menos qualidade a gente tem. Ele traz essa visão pra gente. O que faz a gente render o nosso tempo, né? Ter essa percepção. Inclusive, cada um de nós aqui percebe o tempo de um jeito, tá? Cada um de nós percebe o tempo de um jeito. Quando a gente consegue ter clareza do que torna o nosso tempo útil. Quando a gente consegue usar o nosso tempo para fazer aquilo que a gente entende que é prioridade, a gente tem a sensação de estar aproveitando bem o tempo. A pior forma da gente tentar ser produtiva é tentando achar que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E nós, mulheres, temos esse vício. A gente adora, a gente acha incrível falar, nossa, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade. Você começa uma, aí você para, aí você faz a outra, aí você para, aí você começa a outra, você para. Tem 4 coisas que você está fazendo simultaneamente, não tem nenhuma acabada. Eu já fui muito assim. Hoje, graças a Deus, não são 4 coisas, são 2 e meia. 2 e meia. Mas já é uma evolução. Já tá bom. E importante não é perfeição, é progresso. Isso aí. Eu sempre falo isso. Opa, Isso aí. Deixa eu colocar isso aqui longe de mim. Então, assim, a pior coisa que a gente pode fazer ao tentar ser produtivo é tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. E atenção, no aqui e no agora, né? Em fazer aquela coisa, terminar, fazer aquela outra coisa e terminar, ela te dá uma sensação de satisfação como se você estivesse recebendo uma recompensa. O seu cérebro, ele vai liberando dopamina. Vai mesmo. Quem não sente o maior prazer do mundo quando dá um cheque lá na listinha? Isso é muito bom mesmo, né? Não é? Todo mundo Os olhinhos até brilharam. olha aqui, Mas fica mais legal quando é no papel. Porque quando é no celular não é tão legal. É verdade. Mas por quê? O seu cérebro entende que você se comprometeu em fazer algo E cumpriu. e fez. Você está sendo recompensado ali. Sim. Entende? Então a atenção plena ela é importante por isso. Porque toda vez que eu fico me desconcentrando, começando e recomeçando algo, eu vou gerando em mim uma sensação de ansiedade. Eu não estou fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Eu estou fazendo um monte de coisa, começando e parando, né? E o que está acontecendo é que eu estou ficando ansiosa, porque tem 4 coisas ali me esperando. Aí já era, aí desregulou tudo, né? Quando fica ansiosa. E eu quero falar uma coisa para vocês que talvez as pessoas não percebam isso. Mas quanto melhor você consegue administrar o seu tempo, mais autoconfiante você vai ficando. Olha que legal. Mas eu senti isso dessa evolução que eu falei, que antigamente eu tinha mais essa dificuldade. Agora eu tô, não que esteja, né, 100%, mas eu já vejo um avanço aí e tô ficando satisfeita. A sua autoconfiança ela é profundamente afetada, né, pela sua gestão do tempo. Por quê? Porque é a gestão do tempo que te permite fazer suas entregas. Sim. E toda vez que você entrega algo que você se propôs a fazer, que você cumpre algo que você se propôs a fazer, você sente que você tem essa capacidade. E isso vai trabalhando a seu favor também. Então tá, Camila, agora eu queria que você deixasse pra gente, né, para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também, para todo mundo, dicas, né, de como a gente pode, né, trabalhar melhor essa gestão de tempo e também deixar um recadinho aí para deixar a gente motivado. Perfeito. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa que eu acredito, tá? Eu acredito de verdade que é possível viver uma vida com significado, onde é possível tirar os nossos planos do papel, sem transformar nossa jornada num fardo, encontrando leveza nesse processo. Esse caminho, ele é um caminho que ele não te leva para a perfeição. Ele te leva para o progresso. Né? É um caminho onde, em vez de tentar fazer tudo, você aprende a honrar o que você pode fazer naquele momento, fazer bem feito, fazer boas entregas. Né? É o caminho que eu chamo de honrar o seu possível, o tempo inteiro. E esse caminho, ele acontece quando a gente tem clareza do que é prioritário. Quando a gente consegue criar uma rotina que suporte, né, essas prioridades e transforme nossos planos em algo concreto. E é apenas com uma boa gestão do tempo que você vai fazer isso. Isso aí. O seu tempo é o seu principal ativo, né?
Pensa aí nos melhores momentos que você viveu no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua maternidade, na sua paternidade. Tudo isso tem tempo investido envolvido, né? Então, quando você consegue olhar para o seu tempo e sai de uma perspectiva reativa e adota uma perspectiva proativa, você consegue usá-lo melhor, de forma mais inteligente e condizente com seus sonhos. Então, se você pode fazer algo por você hoje, pega a sua rotina, anota, sabe? Coloca no papel aquilo que você faz no seu dia a dia e faz 2 colunas. O que é essencial, o que não é essencial. Para você começar a compreender como que você pode aproveitar melhor esse tempo que é tão curto e escasso e que é essencial para que todos os seus planos se realizem. É isso. Aprenda a usar o seu tempo melhor e viva melhor. E como que a gente te encontra nas redes sociais? Deixa seus contatos. Ah, sim! Instagram é onde eu estou todos os dias batendo meu ponto. Lá no @acamilamatos, mas não é um Camila Matos qualquer, é um Camila Matos com K e 2 L's. Então é a Camila Matos com K e 2 L's. Tem uma moça de vermelho lá, que sou eu. Muito obrigada. Muito Obrigada a obrigada. vocês. Arrasou. Esse foi mais um episódio do Estúdio Tribuna Online que você pode acompanhar no nosso site, o Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e em todos os tocadores de podcast. Até a próxima.